tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Então, né, vamos dar início aí às nossas aulas, né, ao nosso segundo semestre, nosso terceiro bimestre, né? E vamos iniciar aí com a nossa aula de português. E na nossa aula nós vamos estar falando sobre tipos de frases. Vocês já viram em aulas passadas alguns tipos de frases, né? Então, nós vamos conhecer hoje mais um tipo. E a tia Andréia vai relembrar as outras 3 que vocês já estudaram, né? Vai começar aí com um quadrinho, uma história em quadrinho que vocês vão ler com a mamãe e prestar bastante atenção nessa história em quadrinho. Então, depois, na história em quadrinhos, depois que vocês lerem aí a história em quadrinhos, vocês vão perceber que apareceram vários tipos de frases na história, né? Houve aí frases, né? Apareceu aí na historinha frases declarativas. O que é uma frase declarativa, tia André? Eu esqueci. Frase declarativa é aquela frase, né? Onde se faz uma declaração de algo, né? E essa frase, ela pode ser afirmativa ou negativa, né? Então, e ela sempre vai estar sendo pontuada no final com ponto final, né? Apareceu na historinha também as frases, algumas frases interrogativas. O que são frases interrogativas? São frases onde se formula perguntas, né? E essas frases são pontuadas com um ponto de interrogação. Também apareceu aí algumas frases exclamativas, né? As frases exclamativas, elas expressam, né, o estado emotivo, né? Elas mostram uma exclamação, apresentam uma admiração, né? Uma alegria, uma tristeza, né? Então, ela expressa algum sentimento. E nas frases exclamativas, eu vou sempre pontuar com um ponto de exclamação. Agora nós vamos ver aí, ó, as frases imperativas. O que quer dizer frases imperativas? A frase imperativa, ela expressa ordem, pedido, desejo, né? Um conselho. Então, e a ordem, e as frases imperativas vai depender do estado emotivo de quem fala. Ela vai poder ser pontuada com ponto final ou com ponto de exclamação, né? Então, tem que ficar atento quanto ao estado emotivo de quem fala, tá? E logo após aí, depois na página 20, começa aí algumas atividades. Na atividade número 1, vocês vão apenas pensarem aí, porque é uma roda de conversa e nas nossas aulas online, né, não tem como acontecer essa roda de conversa igual acontecia na sala. Mas aqui vocês podem pensar, ó, atividade número 1, converse sobre como as pessoas falam nas situações a seguir. Então aqui vai aparecer algumas situações que vocês vão pensar, como que essas pessoas falam nessa situação? Elas conversam de maneira calma, de maneira irritada, de maneira nervosa ou de maneira amorosa, né? Como que seria a maneira dessas situações que está aqui que as pessoas iriam, né, conversar? Como seus pais ou responsáveis falam quando mandam você ir dormir? Como que é? Como eles elogiam você? Como o professor pede que os alunos estudem para o ditado? Como o seu colega ou a sua colega pergunta se você vai passar o final de semana? Né? Então, como que eles conversam? Qual que é a maneira, né, que eles apresentam, né, quando eles fazem acontece esse tipo de situação? Depois do número 2 tem aí duas mães e filhos, né, conversando aí, tem os balãozinhos para completar. Então aqui, ó, observe as imagens a seguir. O que você acha que as pessoas estão conversando?
Complete os balões de fala. Lembre-se de colocar a pontuação correta. Aí vocês vão observar aí o que vocês acham aí que eles estão conversando. Aí vocês vão completar aí o balãozinho com a conversa. Depois o número 3, pinte os quadros de acordo com o tipo de frase e a cor que representa. Então a gente tem aí, ó, frase interrogativa, tá escrito de verde. Frase exclamativa, azul. Frase declarativa, vermelha. Então, o que vai acontecer? Os quadrinhos aí tem as frases. Vocês vão ler essas frases e a frase que for interrogativa, você vai colorir todo o quadrinho de verde. A que for exclamativa, toda de azul. E a que for declarativa, toda de vermelho. Você vai colorir aí os quadrinhos. Depois o número 4, observe a imagem. Você acha que o garoto está dizendo a verdade? Justifique a sua resposta. Então tem aí uma imagem para você observar e tem um balãozinho aí, ó, falando: eu adoro tomar remédios. Será que ele está falando a verdade? Então vocês vão dar aí a resposta de vocês, o que vocês acham, tá? Pela expressão, né? Que ele está, pela expressão aí que está mostrando na imagem, se ele está falando a verdade ou não. Número 5, complete o quadro corretamente, descubra o segredo. Tem um quadro aí e tem uns segredos para vocês descobrirem. Tem aí, ó, tipo de frase, conceituação, exemplo e o sinal de pontuação. Aí ele tem algumas partes aí para vocês completarem. Começa aí, ó, primeiro, ó, no tipo de frase, declarativa, afirmativa. Aí já tem a conceituação. Aí já, o que é uma frase declamativa? Afirmativa, quando ela faz uma afirmação. Aí pede um exemplo de uma frase afirmativa. Então vocês vão colocar aí, vão fazer aí um exemplo, vão escrever qualquer frase, uma frase afirmativa. E no final já tem aí, já está pronto o sinal de pontuação, é ponto final. Depois na linha de baixo, na parte de baixo, vocês já vão ter que descobrir, já tem aí só o exemplo, que é: eu não vou à festa. Que tipo de frase que é essa? Aí vocês vão completar, né? Qual que é a conceituação desse tipo de frase? E a pontuação também já tem aí, que é ponto final. Depois, na outra linha, né, na outra parte aí da tabela, temos a conceituação e o sinal de pontuação, né? Temos aí a pontuação, ó, indica admiração, alegria, susto, tristeza, né? Então, e o sinal de pontuação é o ponto aí de exclamação. Então, que tipo de frase que é essa? E dê um exemplo desse tipo de frase. Depois, na linha abaixo, eu já tenho o tipo de frase. Já é uma frase interrogativa. Eu só preciso de completar aí a conceituação, né? Que é frase interrogativa. Escrever uma frase interrogativa e também já tem aí a pontuação, o sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação. E temos aí também, ó, o tipo de frase, frase imperativa. Qual que é a conceituação de uma frase imperativa? A tia André já disse. E tem aí no livrinho também, se voltar lá, tem aí os menininhos explicando aí cada uma das frases bem detalhados. Aí já tem aqui um exemplo de frase, né, ó. Pare, menino, chega de barulho. E o sinal de pontuação pode ser exclamação ou ponto final. Aí vocês vão preencher aí o quadro aí, descobrindo os segredos. Depois, o número 6, tem uma atividade, tem uma cantiga popular, né? Que todo mundo conhece, que é a canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da belinha que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse a nadar, eu tirava a belinha lá do fundo do mar. Pois então, aí cada linha aí, ela está sublinhada e está enumerada. Preste atenção na atividade proposta. Que tipos de frases
são as que estão destacadas e enumeradas na cantiga? Classifique-as completando os quadrinhos. Então, vocês vão voltar lá na cantiga que a tia Andréia cantou, olhar lá número 1, qual tipo de frase que é a primeira frase lá da cantiga. Aí vocês vão escrever aí, se ela for afirmativa, se ela for interrogativa, exclamativa ou imperativa. Vocês vão olhar e vão colocar, preencher o quadrinho aí. A número 2, a mesma coisa. Número 3 e número 4. Então, vocês vão estar aí observando as frases e vão completar aí os quadrinhos, tá? Com os tipos de frases. Depois, o número 7, ó. Algumas frases expressam ordem, pedido, súplica, conselhos e podem terminar com ponto de exclamação ou ponto final, dependendo da emoção de quem as pronuncia, de quem fala, né? A elas damos o nome de frases imperativas. A seguir, você lerá 5 frases terminadas com ponto de exclamação. Assinale aquela que podem ser classificada como frase imperativa. Então, vocês vão só fazer um X na que vocês acharem que são frases imperativas, tá? Só uma dica, tem mais de uma, viu? Vamos passar aí agora ao número 8. Leia a tirinha. Tem uma tirinha aí também para vocês lerem. Aí tem algumas atividades aí pedindo a respeito da tirinha, tá? Tem a letra A e a letra B. Ó, no primeiro quadrinho, Calvin faz um gesto para a Suzy e emite um som representado pelas letras S e H, né? Ou seja, lá na tirinha a gente vê pelo desenho ele fazendo assim, né? Então, quer saber a respeito essa expressão dele aí, o que significa, né? Eu podia substituir esse do Calvin por qual frase, ok? Qual frase que eu poderia, né, que você pode colocar aí para fazer esse sentido do que ele está pedindo para a Suzy. Depois, a letra B, encontre nas falas da tirinha uma frase que tenha sentido imperativo, isto é, que tenha sentido de ordem. Então, tem aí uma frase que está indicando ordem em algum dos quadrinhos. Vocês vão prestar atenção qual frase que está indicando uma ordem, está pedindo, né? Dando uma ordem, pedindo alguma coisa. Então, qual frase que é esta? Aí vocês vão escrever aí para a tia André. E o número 9, vocês vão pintar o desenho onde qual a personagem, né, fala de uma frase declarativa afirmativa. Temos 2 desenhos aí com balãozinhos com frases. Então, a que for a frase declarativa afirmativa, vocês vão colorir aí bem bacana para a tia André, tá bom? E por hoje de português é só. Tchau, até amanhã!